Olá! No vídeo de hoje nós vamos encerrar a estrutura da personalidade. Hoje nós vamos falar sobre o superego. Nos vídeos anteriores a gente falou aí do id, do ego, e hoje nós vamos fechar o passo 3 falando do superego. E para você que nos acompanha, já nos segue, por favor, deixa aí o seu comentário, uma forma de interagir conosco. Também você pode dar seu like e compartilhar. Para você que está chegando, se inscreva, marque aí o sininho. E é uma forma de nos ajudar com o nosso trabalho, aqui na Maratona do Autoconhecimento. O que seria então o superego? O superego, ele vai dar uma resposta, né, bem mais, vamos dizer, castrada. Na verdade, o superego, ele é um comportamento aprendido. Por quê? Porque ele, né, tende a dar uma resposta frente àquilo que foi trazido da vontade do ego do pai, do ego da mãe e da necessidade da sociedade de ter um cidadão que dá uma resposta mais assertiva. Porque a sociedade ela traz os regramentos, né, o padrão a ser seguido, e esse indivíduo, ele precisa se enquadrar. Então, o superego, ele sofre as castrações. Por quê? Porque dentro da construção da personalidade, ele não tem maturidade suficiente para ter autonomia. Então, ele precisa ser dirigido, gerenciado. E esse gerenciamento é através, né, da vontade do pai, da vontade da mãe e dos tolhimentos da sociedade. Então, veja que, dentro da estrutura da personalidade, o ego é quem tem que dar essa resposta, né? Bem mais assertiva. Mas o superego é exatamente essa resposta castrada. É quando nem sempre a sua vontade do certo, né, ou do errado que ele tem de reconhecimento psíquico, ele vai ter que ir fazer uma escolha. Então, por exemplo, se ele não concorda em seguir a vontade do ego do pai, que idealizou para ele ser um médico e ele não quer ser médico, então ele vai ter a sua vontade, o seu ego castrado. Ou seja, o superego vai dizer: eu deveria fazer jornalismo, mas meu pai prefere que eu seja médico. Mas o ego, né, vai ficar com uma sensação de castração, porque verdadeiramente a sua vontade era ser jornalista. Então veja que houve uma castração, e o superego ele vai fazer essa forma, né, da consciência de dizer: eu quero, mas não posso. Eu prefiro, né, fazer a vontade do ego do outro. Então o superego ele tende a sofrer com essas castrações, sendo porque também ele vai estar dentro. Geralmente acontece essa realidade mais, né, do comportamento aprendido quando o indivíduo ele está dentro do aquilo que é mais concreto no desenvolvimento humano, lá pelo 7, 8 anos de idade, ele vai seguindo aí na sua adolescência. Mas do que diz respeito à formação da personalidade, isso vai acontecer já exatamente no momento em que o seu cognitivo ele está mais estruturado para recepcionar essas demandas. Então, quando ele está bem mais, né, fortalecido, ele pode fazer escolhas mais assertivas por ele. Mas enquanto isso, ele tem que ser direcionado, administrado pelo ego, geralmente dos pais, que é a influência marcante aí na estrutura da personalidade do indivíduo, sendo que, né, tem aí poucos anos de vida. Daquilo que nós estamos trabalhando de comportamento, é para a gente perceber que os comportamentos eles são mais adoecidos quando esse superego, né, ele tende a ser bem mais rígido em decorrência desse ego, né, que a gente chama ideal do ego do pai e da mãe, que não conseguiu ter, né, a sua vontade enquanto estava dentro daquilo que ele podia fazer a escolha, ele não conseguiu, então ele se frustrou e ele passa essa realidade, né, desse ideal do ego para
o seu filho. Então, o superego é esse conflito da castração, da vontade do eu quero, mas eu não posso porque preciso ser assertivo. Então, nós fechamos hoje o passo 3 e o ponto 3, que é o superego. Então, nós vimos aí a formação da personalidade segundo a psicanálise, né, do ponto de vista de Freud, e que também concordo que existe o id, o ego e o superego, que vai mediar aí os nossos comportamentos frente ao desejo e ao prazer, afastando sempre esse desprazer e buscando um conforto e um alívio. Então, espero que aí você tenha gostado. No próximo vídeo nós vamos falar de algumas faces do eu, né? Algumas características marcantes desse eu, que no caso é o ego. Até lá!